é a inveja, partindo do princípio que aquele que tem o que tem, tem porque trabalhou para ter. Mas existe uma inveja pior do que a inveja de ter o que o outro tem, quando o outro é honesto. É quando eu tenho inveja do que o perverso tem. É quando eu tenho inveja do que o bandido tem. Agora aqui, o versículo 1 do Salmo 37 é um pouco mais embaixo o negócio. É um pouco mais grave. Porque agora não tenha inveja dos perversos e dos homens maus. Sabe quando as pessoas más, as pessoas cruéis, as pessoas mentirosas prosperam? Você fala, meu, o camarada é um traficante, é um bandido, é um corrupto. Ele não paga imposto, ele é cheio de tranqueira, ele trabalha mal, ele é enganador. E aí você começa a olhar para aquela pessoa desonesta, aquela pessoa bandida, aquela pessoa sem caráter, aquela pessoa que falsifica. E aí você começa a ver aquela pessoa ganhando dinheiro, aquela pessoa prosperando. Aí você começa a olhar para aquela situação e você começa a dizer, meu, olha isso, cara, que legal. Porque uma coisa é ter inveja de uma coisa honesta e se comparar. Outra coisa é olhar para alguém que está fraudando, roubando, alguém que troca de mulher o tempo todo, alguém que é desonesto com a intelectualidade do outro, dá golpe. E aí você olha e fala, meu, olha como ele troca de roupa, olha como ele se veste bem. A notícia que você tem, algumas vezes quando a gente vê o ímpio prosperando, nossa, nada acontece com ele. O camarada rouba e nada acontece com ele. Trai, troca de namorada como troca de roupa e nada acontece com ele. E aí nós temos uma falsa impressão de que o erro premia, o erro compensa. Porque temporariamente o ímpio parece ser feliz. E aí a gente olha e fala, como é que pode um camarada que faz tudo errado, está indo bem e prosperando, e aí vai crescendo dentro de nós o sentimento de injustiça. Porque você fala assim, nossa, eu trabalho, eu acordo cedo, eu pego o ônibus lotado, vou para a Sé, baldeação, e estou aqui catando uns centavos para fechar as contas do mês, e aquele ali não é honesto, dorme até meio-dia, é vagabundo, mentiroso, está com um carro importado na garagem. A sensação que a gente tem, se nós não vigiarmos a nossa alma, é a injustiça. E quando a injustiça entra na nossa alma, porque gente má, gente mentirosa, gente falsa, gente corrupta está vencendo, ficando rico, sem pagar imposto, falsificando documento, vencendo licitações de forma fraudulenta, sendo eleito de forma fraudulenta, sentando na Câmara, sentando em lugares, você começa a desacreditar de tudo, e aí você diz, não é possível. Por quê? Porque historicamente, olhe para mim, nós sempre entendemos que o favor de Deus para uma pessoa estava relacionado ao quê? Prosperidade, dinheiro. Então, antes de Jesus, a gente dizia assim, aquele fulano está sendo abençoado por Deus, porque ele está ganhando dinheiro. Se media antes de Jesus o favor de Deus pela riqueza. Mas ei, você tem que atualizar o sistema da tua cabeça. Você tem que atualizar, porque se as coisas estão indo bem para os outros, não quer dizer que vai tudo bem. Não, nem toda riqueza é favor de Deus. Nem toda prosperidade é sinal de Deus. Hoje a maior riqueza não é dinheiro no bolso. Hoje a maior riqueza é comunhão com o Espírito Santo. Hoje a maior riqueza é colocar a cabeça num travesseiro e saber que Deus cuida de mim, e saber que eu não vou ser envergonhado, e saber que Satanás não tem autoridade sobre a vida dos meus filhos. A maior certeza. E aí vem o versículo 2 do Salmo 37, quando ele vai dizer, pois assim como o capim logo secarão, como a relva verde murcharão. Olha o que Tiago 1,12 vai dizer. Pois como, o Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que persevera na aprovação, porque depois de ser aprovado, receberá o quê? Dinheiro, cheque,
Pix, não. Depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Sim, eu creio que Deus tem uma verdadeira vida em abundância para mim. Sim, eu creio que Deus abre porta. Mas eu não estou preocupado se o fulano está com Ferrari na garagem. Eu não estou preocupado se o fulano comprou casa em Ubatuba. Eu não estou preocupado se ele vai para a Europa 15 vezes. Porque a minha riqueza é saber que eu tenho uma coroa reservada nas mansões celestes. É saber que eu não vou para o inferno. É saber, eu estou em outro nível. Eu não vou ficar contando moeda para saber quem é mais abençoado ou não, porque depois de Jesus, a bênção não está atrelada enquanto eu tenho na conta. A bênção está atrelada em saber que eu tenho uma coroa e há um juízo que me espera, e depois desse juízo não haverá mais dor, não haverá mais pranto e não haverá ranger de dentes. Então quando Jesus vem, mudou tudo. Eu não sei para que eu estou pregando, mas você não é feliz, você não tem vivido uma vida de paz, você não tem descansado, porque você deixou a inveja e a cobiça tomar conta de você, e o diabo está tentando entrar na sua cabeça, trazendo conceitos equivocados, e Deus está dizendo: eu estou com você. Então pare de dizer: nossa pastor, eu estou na igreja mas está difícil, porque aquele pilantra está sendo abençoado. Eu estou na igreja e parece que Deus está aprovando aquele bandido, e Deus está aprovando aquele mentiroso, aquele fofoqueiro. Deus está abençoando. Nossa, aquele irmão ali roubou o marido da irmã, aquela irmã roubou o marido do irmão, e até agora não aconteceu nada. Deus manda dizer: vai cuidar da tua vida, eu tenho sangue para você, levante-se e venha me adorar, porque eu não vou abandonar você. Acorde, acorde, porque já há uma vida. Você tem que cuidar dos sentimentos do seu coração. Você tem que pensar no que sente quando vai dormir. Você tem que meditar para onde a sua cabeça vaga quando você está no ônibus, no metrô, dirigindo. Quais são os pensamentos que te dominam? Quais são as injustiças que batem no seu coração? Cuidado com os sentimentos negativos. Cuidado. Olha o versículo 7 e 8 de Salmo 37. Eles podem aprisionar você. Descansa no Senhor, aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça quando os outros obtêm sucesso. Fica na sua, em seus caminhos, e quando eles maquinam mal, evite. Deus está falando: não evite a ira e rejeite a fúria, e não se aborreça, porque isso leva o mal. Mal aonde? Dentro de você. Deus está falando: olha, se você não cuidar do que está acontecendo, você vai viver uma vida aborrecido, uma vida cheia de raiva, fúria, irritado. Como é que vai ter uma família decente se eu vivo aborrecido, irado, furioso, irritado? Se alguém dentro da minha própria casa quer falar comigo e eu só sei dar patada, resposta atravessada, como é que eu vou provar da fidelidade de Deus? A gratidão já vazou, e tudo é injustiça. Porque se a injustiça tomar conta do seu coração, você vai viver a fase de nada vale a pena. Não vale a pena trabalhar, não vale a pena estudar, não vale a pena ser honesto, não vale a pena. Daqui a pouco você jogou tudo para o alto e nada vale a pena, e vai virar um bandido, e vai virar um corrupto, e vai perder a sua moral. Mas não esqueça do Salmo 37:2. Você está batendo palma, você está invejando gente que a Bíblia diz que eles são como o capim, que vão secar, e como relva verde que vai murchar. Então a Bíblia está dizendo: não inveja, não se irrite, porque o mal vai tomar conta do seu interior. A inveja de uma pessoa vai te fazer perder a gratidão, mas a inveja de uma pessoa má, desejar o que um pecador, um bandido tem, vai te transformar numa pessoa maldosa. Gente, o que eu mais tenho visto ao longo do meu ministério são pessoas maravilhosas que perderam o amor pela sua família, a alegria de deitar no colchão da sua casa, a felicidade pelo que tem, porque a comparação os matou. Elas não sabem mais quem são.
Esse carrinho seu que é meio velho, mas ele não leva você para onde você precisa ir. Só que agora ele é um castigo, ele é uma droga, porque você perdeu a felicidade. Nada na sua vida mais é belo, nada na sua vida mais é bom. Você orou tanto por esse emprego, e esse emprego agora é um tormento. Você pediu tanto para Deus te usar, e agora que Ele abriu a porta, você não sabe mais saber, você não sabe mais nem quem é. Esse é o mal. O pior é invejar o ímpio, e essa inveja cresce. Você lembra da primeira família da Bíblia? Quem lembra? Adão e Eva. Quem que ele tem de filho? Caim e Abel. Caim invejou Abel. Caim invejou quem Abel era, invejou como Abel vivia. O mal foi crescendo, o mal foi crescendo. E o que Caim fez com Abel? Matou. É isso que o Salmo 37 está fazendo. Não se aborreça, não se irrite, não se ire, porque isso vai gerar um mal em você. Isso vai fazer você fazer bobagem, vai tentar o suicídio, vai ser preso, vai agredir pessoas, vai entrar para o mundo do crime, vai desobedecer a palavra para viver uma vida libertina. Eu vou trair porque aquele irmão já traiu 5, se eu trair uma está tudo bem. Não! Não fique com raiva, não se aborreça, porque o mal vai crescer. Irmão querido, Caim matou Abel. O diabo, ele vai tentar entrar no seu coração. E de verdade, dá uma olhada agora. Veja se as suas injustiças, se as coisas que te incomodam realmente são verdadeiras. Veja se você não abandonou sua família para alimentar esse sentimento ridículo de inveja, de ódio. Eu sei que tem coisas que revoltam a gente. Tem coisas que a gente fala, não é justo. Não é justo. Mas quando a inveja bater no nosso coração, a maldade, nós vamos fazer o que o Salmo 37 ensina. E aqui eu quero caminhar por fim te ensinando 3 coisas. Porque a Bíblia mostra o problema, mas ela mostra a solução. Em primeiro lugar, versículo 3. Em primeiro lugar, confie no Senhor e faça o bem. Eu estou sentindo uma inveja, eu estou sentindo uma cobiça. O que eu vou fazer? Vou fazer terapia? Reflexão? Não. Você vai ter que reafirmar sua confiança em Deus, e você vai fazer o que é bom. Você vai fazer o que é honesto. Você vai confiar em Deus. Por quê? É justo? Não, parece que não é justo, mas eu vou continuar fazendo o bem. Eu vou continuar vendendo no preço certo. Eu vou continuar tendo um relacionamento certo. Eu vou continuar entregando o que é honesto. Por quê? Porque eu confio no Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. Olha como termina: habite na terra e desfrute a fidelidade. Levanta a tua mão para cá, fala: eu preciso confiar no Senhor. A Bíblia diz que se você confiar no Senhor, se você confiar, mesmo que haja corruptos perto de você, mentirosos, bandidos, fofoqueiros, miseráveis, sei lá o que, se você confiar no Senhor, e se você continuar fazendo coisas honestas, vão te chamar de trouxa, vão te chamar de otário, vão dizer que você é um bobão, todo mundo está ganhando dinheiro, bobão, bobão, está perdendo tempo, vão tentar fazer com que você tenha aquela sensação de que o crime compensa, o cambalacho compensa, fazer o errado. Não, Deus está dizendo: confia em mim, porque se você confiar em mim, você vai habitar em paz na terra que eu te plantei. Sabe quando eu sei que Deus está comigo? Quando eu confio. Olha o versículo 28 do Salmo 37. Põe aqui, levanta a mão para cá. Pois o Senhor ama a justiça e não abandonará os seus. Seja fiel, que Deus não te abandona. Marido abandona, esposa abandona, filho abandona, patrão abandona, pastor abandona, mas o Senhor não abandona os seus fiéis. E quando? Para sempre serão protegidos. Mas a descendência do ímpio será
Se você confiar no Senhor, olha o que o texto diz: eu vou estar com você, e não é um dia, não são 2 dias, não são 3 dias. Se no teu caminho haver conduta, se você fizer coisas boas, se você tiver gratidão, eu estarei te protegendo todos os dias da sua vida. Todos os dias. O ímpio vai ter a descendência eliminada, mas o justo será protegido por Deus. Aleluia. Eu amo a Bíblia, porque quando a Bíblia diz, coloca para mim de novo, olha aqui, ó, os seus descendentes dos ímpios serão eliminados. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo 20, verso 5. Lá no finalzinho, está falando do pecado. Não se prostre diante deles, nem lhes preste culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, o Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos pais, até 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam. Deus está dizendo, a maldição do ímpio não cai só sobre ele. Até a 4ª geração há uma maldição. Veja que o erro não é só sobre você, seus filhos, seus netos, seus bisnetos e seus tetranetos. Mas tem uma outra promessa, Deuteronômio 7:9. A Bíblia vai dizer: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, e Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam, daqueles que o obedecem. Enquanto ele amaldiçoa 4 gerações daqueles que não obedecem, ele abençoa 1000 gerações daqueles que o amam. Eu vou dizer uma coisa para você: confia no Senhor, confia no Senhor, meu irmão. Volta a dormir, volta a sorrir, volta a ser feliz, volta a cuidar da sua vida, volta a dar gargalhada, volta a pôr a cabeça no travesseiro. Para de cuidar da vida dos outros, Deus vai cuidar de você. Tira essa injustiça do teu coração. A maneira como você vive importa. Sabe o que o Salmo 37 me ensina? Que a maneira como eu vivo nesse mundo faz a diferença para Deus. Não viva de uma forma relaxada. O jeito que você escolhe viver faz diferença para Deus. Repita comigo: a maneira como eu vivo faz diferença para Deus. Deus se importa com a sua conduta. Deus se importa. Deus se importa se você está na fila do caixa e você viu que a mulher te deu um troco mais do que deveria, e você enfia o dinheiro no bolso e sai dizendo: olha, Deus proveu. Miserável. E a coitadinha vai ficar lá, se matando para fechar o caixa, fazendo falta. Deus vê. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego e você mente, falando que faz coisa que nem sabe. Eu sei Windows, Excel, Word, PowerPoint. Eu fiz curso de informática. Aí a mulher passa, você vai trabalhar o primeiro dia, não sabe nem onde liga o computador. O que Deus tem para você, você não precisa mentir. O emprego que Deus tem para você, você pode falar exatamente quem você é, sem aumentar nada, é seu. Se é Deus te dando, é seu. Podem querer te contratar ou não. Se Deus falou, tu vai trabalhar aqui, seja honesto. Sabe, não sabe, não mente. No namoro não quer respeitar? Não vou ficar com você, bonitão. Não vou. Por quê? Porque a maneira como eu vivo importa. A minha conduta importa. Deus não está muito interessado em quanto aleluia e quanto glória a Deus você dá. É como você tem a sua conduta na sua vida. A sua conduta importa. O jeito que você escolhe viver importa. E eu pergunto para você: você cuida da sua conduta? Você cuida do seu dia a dia fora da igreja? O que você posta, o que você vê, o que você assiste, o que alimenta a sua alma, como você faz negócios, como você fala com as pessoas, que tipo de vício você tem? Porque não adianta querer pagar de santo aqui dentro e ter uma conduta que o diabo reina na minha vida particular. Sabe o que Deus espera de você? É que você seja como Ele. Deus é bom? Sim ou não? Então você tem que ser o quê? Deus é justo? Então você tem que ser o quê?
Deus é fiel, então você tem que ser o quê? Fiel. Deus só espera uma coisa: seja a minha imagem e semelhança. O nosso Deus não é corrupto, o nosso Deus é honesto, o nosso Deus não é cruel, o nosso Deus é bom, o nosso Deus não é infiel, Ele é fiel e Ele vai abençoar você. Fala comigo, eu preciso confiar em Deus. Vão chegar propostas para vocês. Eu estou falando com alguma pessoa aqui, ó. Vai chegar uma proposta maravilhosa. E a grande condição, a pessoa vai falar toda a proposta. Você vai falar assim: nossa, tá bom, que maravilha. Mas e agora? Olha, agora eu vou te contar. Só tem um detalhe. Quando a pessoa conta o negócio para você, com letras minúsculas, que só tem um detalhe, é agora que o diabo escreve no contrato. Porque o que é de Deus para você não tem letras minúsculas. O que é de Deus para você, você não se envergonha. Você conta para todo mundo. Agora, quando tem uma história que a pessoa fala assim: eu vou te contar até aqui. Daqui a pouco eu preciso te chamar lá no canto, porque o que eu tenho que falar para encerrar é só em particular. Não dá para eu escrever. Não, escreve aqui no Zap. Eu não posso escrever no Zap, eu tenho que te ligar. Eu não posso. Quando a pessoa começa a colocar sigilo naquilo que é abençoado, porque bênção nunca fica em sigilo. Bênção sempre é para escancarar o poder de Deus. E é por isso que Deus está dizendo: tudo na tua vida que fica em sigilo, toda a proposta que está dizendo: olha, eu vou te abençoar, mas você só conta até aqui, joga no lixo, porque você não precisa disso. Você confia no Deus que te trouxe até aqui. O Senhor não vai te abandonar, Ele vai te proteger. Olha o que diz o Salmo 34, o versículo 4. Olha o que fala: deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos. A primeira coisa, confia. A segunda coisa, deleite-se. Deleitar é tenha prazer nas coisas de Deus. Quer ter uma vida feliz? Tenha prazer. Para de vir para a igreja com tromba de elefante. Para de vir bufando. Para de encher a paciência porque você não consegue fazer seus caprichos. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão brigando por causa de cadeira. Brigando por causa de cadeira. Meu irmão, eu sei que cada um tem uma opinião. Talvez você não concordou em marcar lugar ou não. Mas pelo amor de Deus, vamos ser maduros. Tem gente saindo da igreja por causa de cadeira. Tem gente falando bobagem na internet por causa de cadeira. Pelo amor de Deus, onde é que o jardim de infância parou? O diabo arrebentando com a nossa família, matando nossos filhos, destruindo nosso casamento, e eu estou perdendo meu tempo discutindo porque eu não consegui sentar. Meu irmão, me dá um cantinho aí que eu sento. Eu só quero ouvir a palavra, eu só quero dar um glória. Eu gosto de sentar ali, mas se não der paciência, só não me tira a oportunidade de adorar o meu Deus e glorificar o Deus da minha vida. Deleite-se no Senhor. Para de se deleitar no Kids, para de se deleitar na cafeteria, para de se deleitar no seu capricho. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Deleite-se no Senhor. Ao invés de fixar meus olhos nos outros, nos malfeitores, ao invés de fixar meus olhos nos outros, deleite-se no Senhor. Nesse mundo atual, se você não tiver os olhos em Jesus, se você não colocar os olhos em Jesus, você vai cair, você não vai aguentar. O diabo sabe matar, o diabo sabe roubar, o diabo sabe destruir, e vão vir tempestades, vão vir problemas, e você tem que ter uma certeza: eu preciso ter prazer no Senhor, porque nem sempre as coisas serão prazerosas, mas Jesus sempre estará no trono. Sabe o que a Bíblia diz? Deleite-se no Senhor e Ele atenderá o desejo do seu coração. Eu não vou ficar curiando a vida de ninguém, eu não quero saber que ano é o teu carro, eu vou me deleitar no Senhor. Para tudo na minha vida que não funciona, eu vou ligar meu rádio, eu vou cantar uns meia dúzia de louvor, eu vou dar uns 4 glória a Deus, e eu vou me deleitar no Senhor, eu vou chapar no Senhor, eu vou falar em línguas, eu vou adorar, porque Ele vai realizar o desejo do meu coração. Eu não preciso puxar o saco de ninguém, eu não preciso bajular ninguém, Ele vai realizar. Eu quero dizer uma coisa: não tenha inveja de ninguém, porque Deus vai realizar os desejos do seu coração. Não cobice nada de ninguém, porque Deus vai realizar os desejos do seu coração. Não queira nada do outro. Deus vai te dar uma vida abundante. Deus vai te dar uma vida abundante. Não deseje, celebre a vitória do outro. O outro comprou um carro, ao invés de ficar lá, nossa, tá roubando, será? Para de ser invejoso, bata a palma, diga glória a Deus, que bênção. Ficou sabendo que o irmão comprou uma casa própria? Não fica dizendo, nossa, onde é? Mas que bairro estranho. Ah, mas é um apartamento pequeno. Para de ser invejoso, bata a palma, dê glória a Deus, porque quem confia e se deleita no Senhor não tem inveja de ninguém. É o Senhor que vai prover na tua vida, é o Senhor que vai cuidar de você, é o Senhor, é o Senhor. E a última coisa, confia, deleite-se. Verso 5, esse é o mais difícil.
Entrega o teu caminho ao Senhor. Confie e Ele agirá. Veja que Ele só vai agir depois que você entrega. Entregue o seu caminho sabendo que Ele é poderoso para cuidar de você. Olha que lindo o Salmo 37. Você tem que ler na sua casa. Eu estou trazendo só alguns versículos, mas o Salmo 37, 24 fala: ainda, se eu confio no Senhor, tá? Ainda que tropece, não cai, pois o Senhor sustenta pela mão. Sabe aquela criança pequenininha que pega num braço da mãe, do braço do pai? Ela vai correndo, aí tem um buraco, o que o pai faz? Suspende a criança. É isso que o salmista está falando aqui, ó. Ainda que você tropece, você não cai, pois o Senhor sustenta pela mão. Ele vai segurar você. Deus está do seu lado. Confia no Senhor, deleite-se no Senhor, entrega. Nós somos pequenos, nós somos limitados, mas Deus cuida. Entrega a tua família, entrega teu coração. Entregar não é fácil, entregar é a coisa mais difícil que tem, porque nós queremos ter controle, nós queremos saber de tudo. Nós dormimos com uma agenda, nós temos horários marcados no celular. Não é fácil entregar os problemas, não é fácil, irmãos, porque nós sempre queremos dar um palpite, nós sempre temos uma ideia. Só que se nós queremos cuidar dos nossos sentimentos, nós vamos cair na armadilha das emoções. Não tem jeito, você só vai sobreviver se entregar. Se você não entregar, o ódio vai tomar conta de você. Se você não entregar, a inveja vai tomar conta de você. Sabe, Deus está no controle. E eu quero dizer, Deus é digno de confiança. Deus é digno de confiança. Talvez a sua confiança com os homens foi abalada, mas eu quero gritar desse altar: o Deus que você veio buscar, Ele é digno de confiança. Isso significa que Ele não vai mudar a palavra que disse a você. Deus é poderoso para cuidar da sua vida. Deus é poderoso para fazer o que você precisa. Deus é poderoso para fazer o que você não pode. Então entrega essa doença, entrega esse filho que está nas drogas, entrega esse casamento, entrega essa enfermidade. Deus não só vai cuidar disso, como Ele vai confortar o seu coração, como Ele vai te dar força no dia mau. Deus vai tirar esse peso da tua alma. E é por isso que Ele diz: entrega o teu caminho, confia e vai descansar. Olha o que fala o versículo 7 do Salmo 37: descansa no Senhor, aguarde por Ele como? Com paciência, batata frita e Coca-Cola, e não se aborreça. Por quê? Porque eu já confiei, eu já deleitei e eu já entreguei. Eu não estou nem aí se o traficante, se o outro está ganhando dinheiro. O que é meu, ninguém vai tocar. Fala pro seu irmão: fica de boa na lagoa. Fica de boa na lagoa. Calma. Sabe qual é a ordem de Deus para você? Confia, entrega e descansa. Essa é a ordem de Deus para você hoje. Se você tiver uma palavra para voltar para casa hoje, o que Deus falou com você na igreja? Deus falou para eu confiar, entregar e descansar. E se eu fizer isso, eu vou ter uma vida feliz e vou ter uma vida cheia de descanso. Entrega, confia e descansa. Agora, é impossível entregar sem confiar. Eu não dou a chave da minha casa para alguém que eu não confio. Porque se eu der uma chave para alguém que eu não confio, eu vou pegar o celular depois de 2 segundos e falar: e aí, meu, você entrou, tá tudo bem? O que você está fazendo? Faz uma chamada de vídeo. Deixa eu ver onde você está. Meu, aquele negócio não estava ali, você mexeu em alguma coisa, hein? Abre a porta da geladeira. Porque você só entrega se você confia. E se você diz que confia em Deus, mas não entrega, é porque você não confia. Se você diz que confia em Deus, mas vive ansioso, estressado, quebrando coisas, fumando igual a chaminé, bebendo porque teve uma decepção, é impossível dizer que você entrega a sua vida a Deus se você não confia. E se você não confia, você não descansa. Eu encerro dizendo que se você descansar, significa que você colocou o seu fardo aos pés da cruz. O resultado dessa entrega é o verdadeiro descanso. E eu quero dizer, é possível, irmão, descansar em semanas tensas. É possível dormir profundamente em semanas de pressão. É possível, mesmo ameaçado, mesmo perseguido, ter uma vida de paz da porta para dentro da sua casa. É possível voltar a sorrir, mesmo quando não há nenhum motivo, porque você não é desta terra, você é do céu. É possível ser curado de todas as decepções que existem. É possível, porque no campo da sua batalha, Deus é o seu consolador. E quando
quando surgem lágrimas, os nossos olhos, Deus vai confortar você. Eu quero ler com você o Salmo 37, do 12 ao 15. Olha que coisa linda. Os ímpios tramam contra os justos e rangem os dentes contra eles. E o Senhor, porém... Não, peraí, tem que parar no rir ali. Os ímpios fazem o quê? Tramam contra os justos. E o Senhor faz o quê? O Senhor ri de quem? Tipo assim, seus besta. Vocês acham que vocês vão conseguir mexer com eles? Pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para abater o necessitado e o pobre, para matar os que andam na retidão. Mas as espadas deles lhes atravessará o próprio coração. Os seus arcos serão quebrados. Põe para mim o versículo 39. Levanta a mão. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Deus ama você. Deus está com você. Deus está. Deus está. Deus está. Aí você diz, pastor, mas não é justo. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6, verso 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Hoje Deus está te dando uma ordem. Confie, entregue e descanse. E a minha palavra hoje, para encerrar, ela é especialmente para aqueles que estão desanimados, com sede de vingança, cogitando fazer coisa errada, porque parece que o honesto, o puro, o certo não vale a pena. Deus está dizendo, nananina não. Eu estou cuidando de você. Você precisa seguir os caminhos que eu te dei, e não os caminhos da malandragem, e não os caminhos da corrupção. Olhe para mim, confie em mim, deleite-se em mim, e entrega para mim. Eu vou cuidar de você. Toda injustiça vai passar como a palha, mas o Senhor te dará a vida eterna. Levanta as suas mãos. A sua descendência será abençoada. Todo o mal será tirado. Você vai reinar com Jesus. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Todas as mentiras que te afastam da verdade hoje, o Espírito Santo, pelo poder da palavra, está arrancando de você. O reino de Deus é um reino de conduta. O reino de Deus é um reino de honestidade. O reino de Deus é um reino de confiança. Pessoas vão olhar para você e vão ver um homem honesto, uma mulher honesta, um homem de confiança, uma mulher de confiança, uma pessoa de seriedade, uma pessoa de conduta. Vão olhar para você e vão até ter vergonha de falar de trambique perto de você, porque você não depende de outra pessoa, senão for a pessoa de Jesus Cristo. É o Senhor que te trouxe até aqui, e Ele manda dizer, volte a ter uma vida de descanso e uma vida de paz, porque eu sou a tua felicidade, diz o Senhor. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Põe para mim o versículo 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros. O que significa? O Senhor conhece a conduta. E a herança deles, alguém vai tirar? Hã? Não. Até quando vai a herança do justo? Para sempre. Aqui eu estou falando de herança patrimonial, herança de valor. Em tempos de adversidade não serão envergonhados. Em dias de fome terão fartura. Os ímpios, contudo, perecerão. Os ímpios do Senhor, os inimigos do Senhor, murcharão como a beleza do